get me. Served on a silver platter, half a second, please just let me. They tell me I'm a god, I'm lost in the facade. 6 feet off the ground at all times, I think I'm feeling odd. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Erika Cândido, psicóloga, logoterapeuta em formação. A partir de hoje, aqui no meu canal do YouTube, eu estou trazendo leituras de livros que eu acho super importante para que a gente tenha acesso à leitura. E aproveitando esse momento, eu peço a todos que se inscrevam no meu canal e ativem o sininho. Compartilhem, salvem, comentem, tá? Participe, deixe seu comentário. Então, o primeiro livro que eu escolhi foi da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é um ícone dentro do tema sobre luto, sobre morte, tá? E o livro se chama A Morte, um Amanhecer, que é este aqui. Este livro, por sinal, eu comprei no sebo, no centro da cidade do Recife. Esse vídeo, gente, ele vai estar dividido em 4 séries, tá? Em 4 vídeos, porque são 4 capítulos. O primeiro capítulo se chama Viver e Morrer. E é ele que eu vou fazer a leitura hoje. Muitas pessoas dizem, é claro, a doutora Ross tem visto tantos pacientes à beira da morte que agora começou a ficar um tanto estranha. A opinião que outras pessoas têm a seu respeito é problema delas, não é seu. É muito importante saber que, se você tiver uma consciência clara e se estiver fazendo o seu trabalho com amor, os outros o desmoralizarão e tentarão arruinar a sua vida. Depois de 10 anos, entretanto, você terá 18 doutorados pelo mesmo tipo de trabalho. Eis a situação em que me encontro. Depois de sentar no leito de morte de crianças e de idosos por vários anos e de ouvir atentamente o que tem a dizer, você perceberá que eles sabem quando a morte está se aproximando. De repente, alguém se despede quando você nem imaginava que a morte estivesse próxima. Se você não ignorar o fato, mas continuar sentado e ouvindo, a pessoa moribunda lhe dirá tudo o que deseja partilhar. Depois que ela morrer, você terá uma sensação boa, por ter sido a única pessoa a levá-la a sério. Estudamos 20.000 casos de pessoas ao redor do mundo, que depois de terem sido declaradas clinicamente mortas, voltaram a viver. Algumas acordaram naturalmente, outras precisaram de um estímulo. Eu gostaria de fazer um breve resumo daquilo pelo qual todo ser humano passará quando chegar o momento da morte. A experiência é a mesma para todos. Seja você um aborígene australiano, um hindu, um muçulmano, um cristão, um ateu. Ela também não depende da idade nem da situação econômica da pessoa. Morrer é assim como viver. É um processo natural pelo qual todos os seres humanos terão de passar um dia. A experiência da morte é quase idêntica ao nascimento. É como nascer para uma vida diferente que pode ser vivida com muita simplicidade. Por milhares de anos, você foi levado a acreditar nas coisas do além. Mas para mim, já não se trata de acreditar, mas de saber. Estou apta a dizer-lhe como obter esse conhecimento, contanto que lhe interesse. Mas, caso você não esteja interessado, não faz nenhuma diferença, já que, de qualquer forma, terá esse conhecimento quando morrer. E eu estarei lá sentada, feliz, principalmente pelos que hoje dizem, pobrezinha da doutora Ross. O momento da morte é composto de 3 estágios. Se puder aceitar a linguagem usada em minhas conversas com crianças moribundas,
E eu que usei, por exemplo, na carta para Doug, você aceitará que a morte do corpo humano é um processo idêntico ao que ocorre quando uma borboleta deixa o casulo. O casulo pode ser comparado ao corpo humano, mas não é idêntico ao seu eu real, pois é apenas uma morada temporária. Morrer é como mudar-se de uma casa para outra mais bonita, simbolicamente comparando. Tão logo o casulo esteja numa condição irreparável, seja por suicídio, assassinato, ataque cardíaco ou por uma enfermidade crônica, não importa como tenha acontecido, ele liberará a borboleta. Sua alma, por assim dizer. Nesse segundo estágio, ainda basicamente tendo a borboleta deixado o seu corpo material, você terá algumas sensações importantes, das quais é bom que tenha conhecimento, a fim de não ter mais medo da morte. Nesse segundo estágio, o que alimenta é a energia psíquica, ao passo que no primeiro era a energia física. No primeiro estágio, você ainda necessita de um cérebro funcionando e de uma consciência em atividade para se comunicar com seus companheiros. Assim que esse cérebro ou esse casulo fica danificado, você não dispõe de mais de uma consciência em atividade. No momento em que finda esse estágio e, por assim dizer, seu casulo passa por uma condição tal que você já não consegue respirar. Quando não é mais possível medir suas ondas cerebrais ou tomar o seu pulso, a sua borboleta já deixou o casulo. Isso não significa necessariamente que você esteja morto, mas que o casulo já deixou de funcionar. Ao deixar o casulo, você chega ao segundo estágio, ou seja, ao estágio movido pela energia psíquica. A energia psíquica e a energia física são as únicas que o homem pode manipular. O maior presente que Deus deixou, repetindo, o maior presente que Deus legou ao homem foi o livre-arbítrio. Dentre todos os seres vivos, só o homem possui o livre-arbítrio. Sendo assim, pode escolher entre usar a própria energia de um modo positivo ou de um modo negativo. Assim que a sua alma deixar o corpo, você perceberá que pode captar tudo o que acontece no lugar em que ocorre a morte. Seja ele um quarto de hospital, um cenário de um acidente, ou onde quer que você deixe o seu corpo, você não assimila esses acontecimentos com a sua consciência material, mas com uma nova compreensão. Você assimila tudo com essa nova compreensão, mesmo durante o espaço de tempo em que seu corpo não apresenta pressão arterial, pulso em que você não respira e, em alguns casos, até depois de ter cessado a atividade cerebral, você compreende exatamente o que todos estão dizendo, pensando e fazendo. Posteriormente, você será capaz, por exemplo, de contar detalhes, o tipo de ferramentas que foram utilizadas para tirar o seu corpo do carro batido. E pode até acontecer às vítimas de um acidente lembrar-se do número exato da placa do carro que colidiu com o delas e do motorista que lhes negou socorro. Cientificamente, não se explica como alguém que já apresente morte cerebral seja capaz de ler o número de uma placa de carro. Os cientistas carecem de humildade. Temos de ter humildade para aceitar que há milhões de coisas que não podemos compreender, mas que nem por isso deixam de existir, de ser verdadeiras. Se eu usar um assobio próprio para chamar cachorros, você não ouvirá, mas eles sim.
pelo simples fato de que o ouvido humano não é feito para captar uma frequência tão alta. Do mesmo modo, o homem comum não é capaz de captar uma alma que esteja fora do corpo físico. Ao passo que, ao contrário, essa alma, que está se desprendendo ainda, é capaz de sentir as vibrações terrenas e de compreender tudo o que se passa no local do acidente. Muitas pessoas, quando submetidas a cirurgias, passam pela experiência de sair do corpo físico e podem, inclusive, observar o trabalho feito pelo cirurgião. Esse fato precisa ser do conhecimento de toda a equipe de profissionais que atua junto ao doente, para que só falasse junto a ele coisas que ele pudesse ouvir. É muito triste tudo o que se diz na presença de uma pessoa. Repetindo, é muito triste tudo o que se diz na presença de pessoas inconscientes, já que, em geral, elas podem ouvir cada palavra. Se a sua mãe ou seu pai está à beira da morte ou em coma profundo, ao se aproximar de um leito, convém que você saiba que ela ou ele pode ouvir tudo o que você diz nesse momento. Não é tarde demais para pedir perdão, para simplesmente dizer que a ama ou qualquer outra coisa que deseje. Nunca é tarde demais para se dizer essas palavras, nem mesmo aos mortos, porque eles ainda podem ouvi-lo. Você pode até mesmo dar uma solução a algum problema, dar uma solução a algum problema não resolvido. Talvez venha se arrastando há 10 ou 20 anos. Agindo assim, poderá se livrar da culpa e passar a viver de uma forma mais plena. No segundo estágio, a pessoa perceberá que voltou a ter uma saúde perfeita. Se era cega, poderá voltar a enxergar. Se era surda ou muda, poderá ouvir ou falar novamente. Alguns pacientes meus com esclerose múltipla, que dependem de cadeiras de rodas para se locomover e que têm dificuldades para se expressar, ao voltar de suas experiências de quase morte, dizem exultantes: Doutora Ross, consegui dançar de novo. E existem milhares de pacientes em cadeiras de rodas que nesse segundo estágio podem finalmente voltar a dançar. Evidentemente, quando voltam à vida, seu corpo está doente como antes. Agora você pode compreender como essa experiência fora do corpo é agradável e abençoada. Depois de passar por ela, garotinhas que perderam o cabelo em virtude de tratamentos para câncer me dizem: meus cachinhos cresceram de novo. Mulheres que precisaram extirpar os seios, durante essa experiência veem-se novamente com seios normais e perfeitos. Muitos de meus colegas céticos dizem: esses casos podem ser considerados como projeções da racionalização de um desejo. 51% de todos os casos de quase morte que atendi ocorreram de súbito. Não creio que alguém vá para o trabalho preocupado, enquanto atravessa a rua, com o fato de, no futuro, continuar de posse dos próprios pés. Entretanto, de repente, em virtude de um acidente, essa pessoa pode ver uma de suas pernas no asfalto, separada do resto do corpo. A despeito disso, durante sua experiência de quase morte, ainda vê a si mesma com ambas as pernas. Tudo isso, naturalmente, não é prova suficiente para uma pessoa cética. Para tranquilizar essas pessoas, devolvemos um projeto científico com cegos, tendo o cuidado de selecionar apenas cegos que não tiveram nenhum vislumbre de luz pelo prazo mínimo de 10 anos. Destes,
Os que viveram a experiência de quase morte ao voltar são capazes de descrever em detalhes as cores e as joias que você estaria usando caso estivesse presente. Mais do que isso, pode descrever a cor e o modelo do seu suéter ou da sua gravata e assim por diante. Você há de convir que essas afirmações referem-se a fatos impossíveis de ser inventados. Você pode fazer uma verificação dos fatos, contanto que não tenha medo das respostas. Entretanto, se tiver medo delas, pode fazer como alguns dos céticos e dizer que essas experiências fora do corpo são resultado da falta de oxigênio. É claro que, se o problema fosse apenas a falta de oxigênio, eu o prescreveria a todos os meus pacientes cegos. Compreende o que estou tentando dizer? Se uma verdade desagrada a alguém, esse alguém apresentará uma série de argumentos contra ela. Uma vez mais, entretanto, isso é problema dele, não seu. Não se pode querer convencer os outros, mas, de qualquer modo, quando morrerem, eles conhecerão a verdade. Nesse segundo estágio, você perceberá ainda que ninguém morre sozinho. Quando você deixa o corpo físico, passa para uma experiência na qual o tempo simplesmente não existe. Da mesma forma, não existe espaço nem distância do modo como normalmente os conhecemos, pois esses são fenômenos terrenos. Por exemplo, se uma jovem americana morre na Ásia e no momento da morte pensa na mãe que se encontra em Washington, numa fração de segundos, pela força do pensamento, ela atravessa os milhares de milhas que separam e vai ao encontro da mãe. Nesse segundo estágio não há distâncias. Várias pessoas já viram outras que viviam longe surgir subitamente, diante dos seus olhos. Um dia depois, um telefonema ou um telegrama lhe dá a notícia do falecimento da pessoa que haviam visto e que vivia a centenas ou milhares de milhas de distância. Essas pessoas são, por natureza, muito intuitivas, já que normalmente não é possível notar esse tipo de visitante. A esta altura, você já pode perceber que ninguém morre sozinho, já que aquele que está morrendo é capaz de visitar qualquer um que deseje. Existem pessoas que já foram, que o amam, que o estimam muito, que estão à sua espera. De vez que nesse nível o tempo não existe. Alguém que perdeu um filho quando tinha 20 anos de idade pode, depois de 99 anos, encontrá-lo ainda como criança. Para os que se encontram do outro lado, um minuto pode ser igual a 100 anos do nosso tempo na Terra. O que a igreja conta às crianças a respeito de anjos da guarda baseia-se nesse fato. Existem provas de que todos os seres humanos, do nascimento até a morte, são guiados por uma entidade espiritual. Todos têm esse guia. Acredite você ou não. Não importa se você é judeu, católico ou se pertence a alguma outra religião, pois este amor é incondicional. É por isso que todos recebem como presente esse guia espiritual. Existem alguns a quem minhas crianças chamam de amiguinhos. Conversam com eles e têm plena consciência da sua presença. Quando chega a época em que tem de ir para a escola, porém os pais lhe dizem: você agora já é grande, está indo para a escola. Portanto, não deve mais brincar com essas coisas de criança. Com isso, você acaba esquecendo os seus amiguinhos espirituais, até encontrar-se em seu leito de morte.
Uma senhora de idade quase à morte disse-me: ele está aqui novamente. Como eu não soubesse a quem ela se referia, perguntei-lhe se não gostaria de me contar o que vira. Ela então me disse: sabe, quando eu era pequena, ele costumava estar sempre ao meu lado. Depois esqueci-me completamente da sua existência. Um dia depois, ela morreu alegre, sabendo que alguém que a amava profundamente estava à sua espera. Em geral, as pessoas que nos esperam do outro lado são as que mais nos amam. São sempre as primeiras que encontramos. No caso de crianças muito pequenas, de 2 ou 3 anos, por exemplo, cujos avós, pais e todos os demais familiares conhecidos ainda se encontram na terra, geralmente são anjos da guarda, Jesus ou outra figura religiosa que as recebe. Nunca deparei com uma criança protestante que tivesse visto a Virgem Maria em seus últimos minutos de vida, como acontece com muitas crianças católicas. Não é questão de discriminação, simplesmente você é recebido pelos que são mais importantes para você. No segundo estágio, depois de ter percebido que seu corpo é novamente um todo e de ter encontrado seus entes queridos, você perceberá que a morte é tão somente uma transição para uma forma diferente de vida. As formas físicas terrenas são deixadas para trás, de vez que você não necessita mais delas. Mas antes de deixar o corpo físico e adotar as formas que conservará por toda a eternidade, você passará por uma fase na qual os elementos do mundo físico ainda estão totalmente presentes. Pode ser que você flutue por um túnel, atravesse um portal ou uma ponte. No meu caso, como nasci na Suíça, atravessei o desfiladeiro dos Alpes, coberto em flores silvestres. Todos vão ao encontro do céu que imaginam. Quanto a mim, naturalmente foi-me permitido passar por essa transição, caminhando por um desfiladeiro de incomparável beleza. As campinas eram cobertas de flores dos Alpes, com o colorido que eu compararia a um tapete persa. Depois de atravessar esse túnel, portal ou desfiladeiro, ao chegar ao seu final, você é envolvido pela luz. Essa luz é mais branca do que o branco mais puro, extremamente brilhante, e quanto mais você se aproxima dela, mais é envolvido pelo amor, mais intenso, indescritível, incondicional e que pode imaginar. Não há palavras para exprimi-lo. Se alguém está tendo uma experiência de quase morte, é-lhe permitido, por um breve momento, vislumbrar essa luz, mas depois deve voltar. Porém, quando você morrer de verdade, a ligação entre o casulo e a borboleta, que pode ser comparada ao cordão umbilical, será definitivamente rompida e não será mais possível voltar ao corpo terreno. Mas você não iria mesmo querer voltar, pois ninguém que tenha visto a luz deseja voltar. Nessa luz você vai sentir pela primeira vez o que o homem poderia ter sido. Ali há uma compreensão sem julgamento. Ali você experimenta o amor incondicional. Nessa presença que muitos comparam a Cristo ou a Deus, o amor e a luz, você saberá que a sua vida sobre a terra não foi senão uma escola que você teve de frequentar, na qual você passou por certos testes e teve de aprender lições especiais. Assim que você termina essa escola e aprende suas lições, é-lhe permitido ir para casa. Você recebe o seu diploma. Algumas pessoas poderão perguntar:
Por que então certas criancinhas tão inteligentes têm de morrer? A resposta é bastante simples. Elas aprenderam no espaço de tempo muito breve o que ainda tinham a aprender, e o aprendizado pode ser diferente para cada um. Há algo que todos temos de aprender antes de voltar para casa, o local onde viemos, amar incondicionalmente. Se você aprendeu e praticou isso, aprendeu a maior de todas as lições. Nossa luz, na presença de Deus, de Cristo, ou seja lá qual for o nome que se lhe queira dar. Você tem de olhar para trás e ver toda a sua vida, do primeiro ao último dia. Ao ter essa visão da sua própria vida, você terá alcançado o terceiro estágio. Nesse nível, você não está mais de posse da consciência do primeiro estágio ou da percepção do segundo. Você agora está de posse do conhecimento. Sabe, nos mínimos detalhes, cada pensamento que teve em cada momento da sua vida sobre a Terra. Você se lembrará de todos os seus atos e saberá cada palavra que disse. Está recapitulando Desculpem, gente. Essa recapitulação representa apenas uma íntima parcela do seu conhecimento. Porque, nesse momento, você já conhece todas as consequências dos seus pensamentos, palavras e ações. Deus é amor incondicional. Durante essa revisão da sua vida terrena, você não o culpará pelo seu destino, mas, ao contrário, saberá que foi você mesmo, o seu maior inimigo, e se recriminará por ter negligenciado tantas oportunidades de crescimento. Agora você sabe que, quando sua casa foi incendiada há tempos, quando seu filho morreu, quando seu cônjuge se feriu ou quando você mesmo sofreu um ataque cardíaco, que todos esses golpes fatais não passaram de maneiras de fazê-lo desenvolver em termos de compreensão, de amor e de todas aquelas coisas que ainda temos de aprender. Dirá então, em vez de usar essas oportunidades inteligentes, a cada golpe eu ficava cada vez mais endurecido, de modo que aumentavam a minha raiva e o meu negativismo. Fomos criados para ter uma vida muito simples, bela e maravilhosa. Meu maior desejo é que você comece a olhar a vida de um modo diferente. Se você aceitar a sua vida como algo para o qual foi criado, não se questionará mais sobre quem deveria viver mais ou quem deveria viver menos. Ninguém cogitaria de fazer a eutanásia em alguém, a fim de encurtar-lhe a vida, se tivesse esse entendimento. Mas a morte jamais deve representar sofrimento. Hoje em dia, a ciência médica é tão fantástica que pode poupar qualquer um da dor. Se os seus doentes puderem ser poupados da dor, se puderem receber todos os cuidados de que necessitam, e se você tiver coragem de levá-los para casa, todos, se possível, ninguém lhe pedirá a eutanásia. Nos últimos 20 anos, uma única pessoa me pediu a eutanásia. Não entendo a razão do pedido. Sentei-me ao seu lado e perguntei-lhe: por que você quer a eutanásia? Ela então revelou-me: não sou eu quem quer, mas a minha mãe. Ela já não aguenta mais a minha situação. Por isso prometi que pediria uma injeção. Naturalmente, conversamos com a mãe dessa paciente e foi possível ajudá-la. Entenda que não foi o ódio que a levou ao desespero. Ela simplesmente não aguentava mais.
Nenhum paciente à beira da morte pedirá a eutanásia se estiver sendo tratado com amor e se estiver sendo ajudado a terminar o que ainda tiver de fazer. Eu gostaria de salientar que também o câncer é uma bênção. Não quero minimizar o lado negativo da doença, mas saiba que há milhares de coisas piores. Tenho pacientes com esclerose amiotrófica lateral, uma das várias enfermidades neurológicas, nas quais você vê o processo de paralisia ir se expandindo até a imobilização total, você sem poder fazer nada. Por fim, você já não consegue maturar nem falar. Não sei se você pode imaginar o que seja ficar totalmente paralisado, dos pés à cabeça. Você não pode escrever nem falar, não pode fazer nada. Se você conhece pessoas nessa situação, informe-nos, pois dispomos de um utilíssimo quadro de comunicação verbal que permite que o paciente se comunique com você. Meu desejo é que você possa transmitir às pessoas um pouco mais de amor. Se pensar um pouco, você verá que as pessoas a quem destina os mais caros presentes de Natal geralmente são aquelas a que mais receita. Repetindo, se pensar um pouco, você verá que as pessoas a quem destina os mais caros presentes de Natal geralmente são aquelas a quem mais receia e pelas quais nutre os sentimentos mais negativos. Não creio que seja necessário dar a alguém um presente tão caro, mas apropriado seria dar-lhe amor incondicional. No mundo todo, existem 20 milhões de crianças morrendo de fome. Adote uma e passe a comprar presentes menos caros. Pense em quanta gente pobre existe pelo mundo, inclusive na Europa Ocidental. Divida as riquezas com que foi abençoado. E quando passarem furacões pela sua vida, pense que, mesmo que nesse momento eles se afigurem como tal, dali a 10 ou 20 anos você verá que nada mais foram senão presentes do céu. Pois, por meio deles é que você adquirirá forças e aprenderá coisas que de outro modo jamais aprenderia. Se simbolicamente falando, o pensar no esmeril como se fosse uma pedra, dependerá unicamente de você ser triturado ou sair dali reluzente, como um diamante polido. Asseguro-lhe, é uma bênção poder sentar-se à beira da cama de um paciente moribundo. A morte não tem de ser uma coisa triste e feia. Ao contrário, você pode conhecer coisas maravilhosas, ternas. O que aprende com esses pacientes poderá ser transmitido aos seus filhos e seus vizinhos. E quem sabe o nosso mundo possa tornar-se um paraíso novamente. Eu acho que a hora de começar é agora. Elizabeth Kübler-Ross. Então essa foi a leitura, gente, do primeiro capítulo, tá? Viver e morrer. No próximo vídeo, nós iremos para o segundo capítulo, que se chama A Morte Não Existe. Até lá. Lembrando que toda quinta teremos vídeos novos. Um abraço.